Na aula de hoje, a gente vai ver a apresentação da ementa, tá certo? Discutir cronograma de aulas e questões relacionadas. Vamos fazer uma revisão rápida do que será tratado no curso. E também, já iniciamos a matéria. Vamos iniciar a matéria com o movimento retilíneo, tá certo? Posição, velocidade e aceleração. Determinação do movimento de uma partícula, movimento retilíneo uniforme, uniformemente acelerado, tá? Então, são temas que vocês já devem ter visto em Física 1 ou Física 2 e Física 1, movimento de múltiplas partículas e também movimento relativo, tá bom? Então, hoje é isso que a gente vai cobrir na aula de hoje. Bom, falando um pouco sobre o instrutor, eu sou professor Alex Araújo, tá? Sou engenheiro mecânico pela UFC, desde 2003, e tenho mestrado e doutorado em sistemas aeroespaciais, pelo ITA, em 2011, tá certo? Fui consultor dessa empresa aqui de São Paulo, até atual, né, desde 2004. Trabalhei no Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia, o Senai Cimatec, em 2011. Em 2012 eu vim aqui para a UFESA, e hoje eu trabalho aqui, desde então, com dinâmica computacional, e trabalho nessa iniciativa aqui de engenharia baseada em modelagem e simulação, ok? Bom, as nossas aulas serão segunda e quarta à tarde, nos horários 4 e 5 e 2 e 3 na quarta-feira, tá? Sempre pelo Google Meet, tá? Eu já enviei um convite para vocês no e-mail institucional, e basta acessar o Meet com o e-mail institucional que vocês vão ter acesso direto à sala, tá? Caso você não acesse pelo e-mail institucional, vai ser me dado um aviso que uma pessoa externa vai tentando acessar, etc., e eu vou ter que habilitar. Caso contrário, se vocês acessarem diretamente com o e-mail cadastrado, vocês vão conseguir acessar diretamente. Bom, essa aula eu fiz na engenharia, né? Nessa época de pandemia, ela não é tão visitada pelos estudantes, né? Então a gente acaba tendo que fazer aqui uma conferência, tá? Esse é meu e-mail, certo? Além disso, a gente tem notas e avisos no SIGA, né, que é com constante atualização. E o nosso horário de atendimento é na segunda-feira, tá certo? Na segunda-feira, das 13h30 às 15h30. Então, é interessante vocês avisarem que vão entrar no horário, para que não haja nenhum mal-entendido, nenhum desencontro por conta disso. Tá certo? Então, sempre podem avisar por e-mail que vão frequentar lá a sala. Geralmente, eu deixo ela aberta, e caso alguém tenha alguma dúvida, ele entra na sala e a gente tira as dúvidas acerca do conteúdo que a gente está ministrando. Ok? Bom, nós temos algumas bibliografias, tá, que eu indico para essa disciplina. Basicamente, são 3. Entretanto, a principal é o livro do Bier Johnson, né? Mecânica Vetorial para Engenheiros. Nós temos na UFESA a 10ª edição, tá? E a 10ª edição do Hippler, e o do Bier Johnson também é a 10ª edição. Tem o Merriam, tá? Que também é outra
bibliografia. Entretanto, os exercícios que a gente apresenta são todos do BIA, bom? É a carro-chefe. Lista de exercícios, né? Então, a lista de exercícios é algo que a gente pede para que vocês façam, até para que vocês tenham o conteúdo fixado. Além disso, tem a questão de participação em sala de aula, né? Então, a gente, como é uma disciplina remota, e a chamada, muitas vezes, é difícil, né? Saber se a pessoa está ou não está aqui acompanhando, a lista de exercício ajuda de fato, conferir, né, essas presenças. Basicamente, eu inicio a aula, com algum tempo eu faço a captura dos presentes, utilizando essa, está instalado aqui. Vou instalar a partir da próxima aula, tá? Chama-se Google Attendance. Na minha sala eu tenho, quando eu dou aula lá, e você vai capturar todos que entraram na sala, com os horários de entrada, os horários de saída, tá certo? Então, é capturar todas essas informações referentes ao acesso à aula, tá bom? Então, além disso, a gente pede que você envie as listas de exercício para, de fato, comprovar que vocês fizeram, né? Vocês assistiram à aula, tá bom? É uma maneira da gente comprovar. Já teve gente que... Só um instante. Bom, teve vezes que o aluno ficou de um dia para o outro, tá na mesma sala. É porque é uma mesma sala, né? E ficou lá direto, né? Abriu, deixou o computador lá e... Ou seja, ele não assistiu aula, né? Não estava assistindo aula. Estava só com o computador ligado. Tá? Então, por isso que tem as listas de exercício para enfatizar a importância de assistir a aula e fazer os exercícios, tá bom? Vamos três exames, tá? Uma reposição no final do semestre. Então, lembrando que vocês precisam solicitar, né, a reposição. As avaliações estão marcadas já, ok? E é preciso uma única, você pode repor uma única avaliação. Além disso, a gente tem uma prova final. As notas, né? Então, em teoria, todas as notas valem 100%. Muitas vezes eu coloco aqui uma lista de exercício, alguma coisa que vai compor esse 100%, certo? Os exames podem ser com ou sem consulta, vai depender muito da turma, tá bom? Com consulta, as questões são mais complexas, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Outra coisa, não dá tempo estudar e fazer a avaliação. Você tem que estudar antes. Tem muita gente tentando estudar na hora que está fazendo a prova, né? Ler o capítulo na hora que está fazendo a prova. E não dá tempo resolver dessa forma, tá bom, gente? Vocês precisam estudar antes, né? Como era no passado, como era na época de ensino presencial, tá bom? Então, por favor, vamos fazer dessa forma. Vai ser melhor para vocês. É a dica que eu dou. Bom, além disso, gostaria de colocar alguns pontos, né? Seja ativo, preste atenção, faça perguntas, tá bom? Leia o livro-texto, faça as listas de exercícios, tá? Além disso, eu peço para que vocês forneçam feedback, né?
durante e no final do semestre, né? O que está errando, Não adianta fazer também só no final, certo? Só no final é quase impossível, às vezes, reverter alguma coisa, melhorar. Então, não está conseguindo acompanhar, chega com o professor, conversa, o que está acontecendo, que a gente pode fazer para melhorar a dinâmica da disciplina, tá certo? Bom, nesse ponto, eu gosto de apresentar o nosso programa, tá? Que está aqui no Cigar. Vou abrir aqui para vocês, para a gente conseguir mecânica geral 2. Olha só, a gente tem os planos de curso, tá? Vocês podem, ok? Então, todas as disciplinas, todas as aulas já estão cadastradas, as avaliações, tá certo? As 3 avaliações, tá? Cada aula tem o seu conteúdo já cadastrado. E também temos o programa, tá certo? Caso vocês tenham alguma dúvida para o planejamento de vocês, consultem o cronograma, né? Lá tem um cronograma, tem programa da disciplina, tá? As 3 unidades, o que contempla cada unidade, ok? Então, isso aqui vocês podem imprimir e ter o acompanhamento, tá? 1 e 2 tem mais conteúdo, tá? O 3 a gente acaba dando mais espaço para fazer as atividades, tá certo? E também as aplicações, tá bom? Só que só essa cinética dos corpos rígidos já daria um curso, tá? Um curso sobre isso. Que aqui a gente trabalha muito com 3D, né? Posso trabalhar com 3D, 3 dimensões, e vai se tornar extremamente complexo trabalhar em 3 dimensões. E aí, por isso a unidade 3, ela é um pouquinho mais enxuta, mas aliás, ela é mais trabalhosa, digamos assim. Bom, vamos lá. Bom, agora a gente apresenta algumas definições iniciais, né, no estudo da mecânica. Então, a gente pode dividir aqui mecânica em 2 áreas bem distintas, tá? A cinemática e a dinâmica. Cinemática está relacionado com o movimento, está relacionado com a geometria do movimento, sem nos preocuparmos com o que causa o movimento, né? Quais as leis físicas que propiciam, que regem o movimento, certo? Esse estudo é base para o projeto de máquinas, equipamentos, né? Mecanismos, né? Na engenharia mecânica, certo? Tanto cinemática como dinâmica. Só que a dinâmica tem um outro enfoque, é um enfoque das causas, o porquê está se movendo. Qual a lei física, né, as leis de conservação que vão propiciar esse movimento, certo? Outra informação interessante acerca dessas 2 áreas que, no final, no ponto de vista prático, elas não são, não conseguimos dividir, né, entre esses dois, elas vão sempre estar juntos,
mas do ponto de vista didático, é interessante fazer essa divisão, ok? No primeiro caso, a gente vai estar trabalhando com equações algébricas, tá? Na segunda opção, nós podemos trabalhar com equações algébricas também, mas muitas vezes temos equações diferenciais, ok? Então, tem esse complicador. A gente precisa, muitas vezes, resolver essas equações diferenciais. E, muitas vezes, essas equações não têm uma solução analítica, o que nos força a resolver essas equações de forma numérica. Tá? A grande maioria, né, digamos, a grande maioria dos problemas de dinâmica só são resolvidos de forma numérica, tá? Apenas em casos mais simples a gente consegue resolver de forma analítica. Bom, o primeiro movimento que a gente vai trabalhar aqui é o movimento retilíneo, tá? Então, imagine que eu tenho um movimento em relação a uma linha de referência, tá? Uma trajetória reta, tá? E eu preciso ter um ponto de referência, tá? Então, qualquer dois pontos, eu consigo montar uma reta e fazer o deslocamento do meu objeto ao longo dessa reta, ok? Além disso, eu posso ter um movimento curvilíneo ao longo de uma curva, né? Então, vou ter que ter posição, velocidade e aceleração de uma partícula que se move ao longo de uma linha curva, ou em duas ou três dimensões. Então, do ponto de vista do deslocamento retilíneo, é bem tranquilo, né? Imagina que eu tenho uma referência, né? E a posição de uma partícula T são x unidades à direita, né? Com relação à referência. Então, essa x unidade vai ser positivo se tiver à direita e se tiver à esquerda vai ser negativo. É uma convenção para a gente trabalhar. Da mesma forma, o ponto P' pode estar à esquerda, e aqui vai ser um valor negativo. Então, pense que cada divisão dessa é um metro. Né? E aí eu tenho aí uma referência e a posição, tá? Da partícula em relação à referência. Se a posição da partícula está variando com o tempo, a gente vai ter velocidade, e se essa velocidade não for constante, eu vou ter aceleração, certo? Então, é bem simples, né? A coordenada é definida como uma distância, né? Positiva ou negativa, da partícula a uma origem fixa. Então, eu posso ter aqui, ó, o movimento de uma partícula é conhecido, se a coordenada da posição da partícula é conhecida para cada instante de tempo t. Né? Então, o movimento é conhecido se eu conheço a posição da partícula em cada instante. Então, veja que de 0 a 6 segundos eu sei, né, a posição da partícula e ela é dada a partir dessa equação aqui, né, 6t ao quadrado menos t3. Né? Então, para cada instante de tempo, isso me dá a posição da partícula ao longo de uma determinada linha reta. Né? Se eu quiser saber a velocidade, eu derivo nessa equação aqui e encontro velocidade. Se eu quiser saber qual é a aceleração, ok? Eu derivo mais uma vez e vou ter a aceleração. Né? Do ponto de vista geométrico, a velocidade é a linha, né, o coeficiente angular da linha, da reta tangente a um determinado ponto. Por exemplo, aqui, ó, a reta tangente, ela é ao longo, né,
do eixo de tempo. Portanto, o coeficiente angular dessa reta é zero, e, portanto, a velocidade é igual a zero. Aqui em cima também, né? A reta tangente, ela é paralela ao eixo do tempo. E, portanto, o coeficiente angular dessa reta é zero, então aqui a velocidade é nula. Né? Ok? Consideremos agora uma partícula que ocupa as posições P no instante t e P' no instante t mais dt. Então, a gente vai ilustrar um pouco mais a velocidade. Né? Como é que a gente calcula a velocidade? Né? A velocidade média, né, vai ser dada por ΔX, vai ser igual ao deslocamento, essa posição aqui, né, em t mais ΔT, que é x mais ΔX, menos x. Então, vai dar só ΔX. Ok? E a variação de tempo é ΔT. Então, essa seria o que a gente define como velocidade média. Se eu quiser saber a velocidade instantânea para qualquer instante de tempo que eu queira, eu calculo no limite, com ΔT tendendo a zero. E aí eu tenho uma velocidade, que é, para nós, a derivada. Tá? E aí vem algo bastante instrutivo. Quando a velocidade é maior do que zero, isso significa que a partícula está indo para a direita. Quando a velocidade é menor do que zero, significa que a partícula está indo para a esquerda, né? A posição está aumentando, né? Está deslocando para a esquerda. Ou seja, ela se torna cada vez mais distante da origem, né? Para a esquerda. Da mesma forma que mais distante para a direita, mas aumentando a distância com relação à origem. Então, eu faço aqui a derivada dessa função posição, né? Posição tempo, a função horária da partícula. Quando eu derivo, vou ficar 12t menos 3t ao quadrado. Então, essa é a velocidade. Veja que, como eu falei, né? Em zero, vou voltar aqui, ó, em 0 e 4, a velocidade é nula, né? Falei isso porque o coeficiente angular está paralelo ao eixo x, o eixo do tempo. Né? Veja que é zero, ó, velocidade aqui, e em 4 também vai ser zero. Para achar esses dois valores, basta igualar isso aqui a zero, e aí eu vou ter a zero vai dar as raízes, né, dessa equação, vai dar t igual a zero e t igual a 4. Beleza? Bom, agora a gente tem a aceleração, tá? Então, imagine que a aceleração está da seguinte perspectiva: se a velocidade está aumentando e eu estou deslocando para a direita, veja aqui, ó, tá v mais delta v. Então, aumentou a velocidade, né? E, nesse caso, eu vou ter um v', né? Que é maior do que v. Nesse caso, a aceleração está aumentando. Tudo bem? Por outro lado, se a velocidade estiver diminuindo, né, a intensidade, tá, é menor, v' é menor do que v, só que eu estou deslocando para a esquerda, a aceleração também é positiva. Tudo bem? Outra perspectiva, se eu estiver diminuindo a velocidade, né, a intensidade da velocidade, entretanto, eu estiver indo para a direita, a aceleração é negativa.
E se eu estiver deslocando para a esquerda e a velocidade estiver aumentando de intensidade, veja que o vetor V' é maior do que V. Então, significa que a velocidade, que a aceleração é menor do que zero. Tá? Então, por definição, a gente sabe que a aceleração é igual a um limite, né? De ΔV dividido por ΔT, né? Com ΔT tendendo a zero, e isso aqui nada mais é do que a derivada da velocidade. Então, a aceleração instantânea pode ser positiva ou negativa, né? Correspondente a um aumento em uma velocidade positiva, né? Ou uma diminuição em uma velocidade negativa. E pode ser também, né, a aceleração pode ser negativa, correspondendo a uma diminuição em uma velocidade positiva ou a um aumento em uma velocidade negativa. Então, se eu fizer a derivada, né, da equação anterior de velocidade, eu tenho que A é 12 menos 6t. Tá? Tudo bem? Tudo bem até aqui, pessoal? Posso continuar? Alguma dúvida até aqui? Bom, consideremos uma partícula cujo movimento é descrito pelas seguintes equações: posição, velocidade, aceleração. Tá? Então, se eu tiver uma dessas equações, eu tenho todas as demais. Vocês concordam comigo? Se eu tiver uma delas, basta integrar ou derivar. Né? Entretanto, se eu tiver essa aceleração, e se eu quiser saber a posição em um determinado instante, eu vou integrar, né? E quando eu integro, aparecem as constantes de integração. Então, nesse caso, eu preciso saber algumas condições, por exemplo, condições iniciais. Quando o tempo é zero, qual é o valor da velocidade? Aí você consegue descrever, dizer quais são essas constantes de integração, certo? Essa é a grande dificuldade quando é dado uma aceleração para você. Tem que ser dado também uma condição inicial ou uma condição intermediária, né? Uma condição conhecida para que você faça a substituição na equação e consiga saber as constantes de integração, né? Por substituição. Por exemplo, quando t igual a zero, x igual a zero, v igual a zero e a igual a 12. Né? Então, aí você, quando t igual a 2, ó, x é igual a 16, v igual a v máximo, né? Quando x é igual a 2, veja que aqui, nessa posição aqui, ó, nessa velocidade, em 2 segundos, eu tenho uma velocidade. E aqui, ó, a partir desse ponto, um ponto de inflexão, eu começo a reduzir a velocidade até chegar a ser zero aqui em 4 segundos. Né? Depois que ele está aqui em 4 segundos, ele muda, né, de orientação. Ele passa a retornar e em 6 segundos ele chega na origem. Ok? Na origem, né, ele passa a origem com 6, aliás, menos 36 metros por segundo em 6 segundos, no instante 6. E a aceleração é uma reta com coeficiente angular negativo. Né? Bom, continuando, lembremos que o movimento de uma partícula é tido como conhecido se a posição for conhecida para cada instante de tempo t. Mais frequentemente, as condições de movimento serão especificadas pelo tipo de aceleração.
que a partícula possui. Portanto, para determinar a velocidade e a posição, é necessário efetuar duas integrações, conforme eu já tinha falado. O mais comum é que a gente consiga, por exemplo, saber qual é a aceleração em função do tempo, a aceleração em função da posição e a aceleração em função da velocidade. Veja que são, nesses dois casos aqui, ó, são equações diferenciais. Essa aqui não deixa de ser também, mas é muito mais simples de resolver do que essas outras duas. Aí a gente vai precisar fazer alguns truques matemáticos para poder fazer as integrações que forem pertinentes em algumas soluções. Bom, preste atenção nesses truques, tá, que eu vou apresentar agora. Então, tem uma aceleração como função do tempo. Então, se eu quiser saber a velocidade, eu sei que a aceleração é a derivada da velocidade como função do tempo. Né? E eu posso escrever dv como sendo ft dt. Então, basta integrar, né, essa função do tempo em relação ao tempo, e aí eu vou ter uma variação de velocidade, ou mesmo você está definindo, né, os limites onde você quer integrar de V0 até Vt, ok? E esse V0 é nada mais nada menos que a constante de integração que eu acabei de falar. dx dt é igual a V, né? Então, dx é Vt dt. Integro mais uma vez, então coloco limites, né, de x0 até x de t, de 0 a t, faço as integrações, substituo o v de t, utilizando essa equação aqui. Né? E aí eu chego a encontrar, eu chego a encontrar quem é x de t, fazendo essa substituição aqui, certo? Lembrando que eu preciso saber quem é x0 e v0 para poder saber quem é, respectivamente, a posição em função do tempo e a velocidade em função do tempo, dada a integral apresentada aqui. Uma outra possibilidade é você ter a aceleração como função da posição. Então, a gente não está ainda preocupado com as causas, né, que acarretaram a aceleração em função da posição, mas um exemplo simples disso é, por exemplo, uma mola, né? A força na mola é igual a uma constante vezes x, né? Então, para analisar a movimentação de uma determinada massa que está presa a uma mola, basta dizer que a massa vezes a aceleração dessa massa é igual a k vezes x. Né? E aí eu consigo obter o problema e integrando eu chego a saber quem é velocidade, quem é aceleração. Ok? Bom, nesse caso aqui, eu tenho alguns problemas, né? Porque eu não vou ter uma integração direta, né? Aqui, ó. Não vou conseguir ter, somente para poucos casos simples, né? Por exemplo, se f de x se f de x for constante, né? Então, for igual a um K, uma força, K constante. Então, eu vou ter, o K pode vir para fora, e a integral vai ser só x, né? Integrar x, substitui aqui x e x é. Entretanto, se for K vezes x, né? For proporcional apenas, proporcional à posição, eu vou ter kx ao quadrado sobre 2, a integral. E aí eu substituo x e x0.
E aqui eu tenho VdV. Ora, se eu integro VdV, eu vou ter V ao quadrado dividido por 2, que é o que aparece aqui. E aí eu substituo V0 e Vx. Certo? Lá, lá no movimento uniformemente variado, a aceleração ela é constante. É uma aceleração constante. O f de x é constante, aceleração constante. Então, quando eu substituo aqui esse constante, vai aparecer só um ΔX, que é nada mais nada menos que a equação de Torricelli que você já conhece. Né? Tá certo? Quando a aceleração, esse é o caso mais complicadinho, é uma dada função da velocidade. Então, quando é a função da velocidade, qual é a minha escolha, né? Eu sei que A é dv dt, e, portanto, dv sobre fv é igual a dt. Se eu integrar em ambos os lados, eu vou ter aqui uma integral que é algo semelhante ao ln, né? Tem alguma coisa relacionada a ln. Tá? Principalmente se essa fv for só v, ou, por exemplo, k vezes v, por exemplo. Né? Então, você vai só colocar essa constante para fora da integração, calcula a integral aqui, vai dar dv sobre v, eu tenho um logaritmo, vezes 1 sobre k. E aqui aparece somente t. Né? Então, eu posso passar esse k para cá, esse lado, fica kt, e aqui eu tenho um ln de v. Então, fica ln de v igual a kt. Okay? Eu posso tentar resolver essa equação para v, colocando exponencial em ambos os lados, e aí eu vou dizer que v é igual a exponencial de kt, ou menos kt, vai depender muito do que você tiver como resultado. Tá? Uma outra estratégia é fazer uma substituição. Tá? Então, aqui ó, eu tenho o seguinte, deixa eu usar aqui o MathType. MathType é um amiguinho meu aqui que eu sempre uso para esclarecer algumas contas. Está abrindo aqui. Deixa eu colocar aqui, porque às vezes vocês falam uma coisa no chat. Beleza, tá tudo bem até aí. Até aqui, né? Bom, vou pegar essa equação aqui, ó. dv, ops, dv, t. E aí eu vou fazer um truque, tá, pessoal? Eu vou dividir e multiplicar por dx, ó. dx, dx. Né? Então, nesse caso, eu posso pegar esse termo aqui com esse, né? É o quem? É o próprio V. Né? Então, fica V, né? dV, dx. Okay? Isso é igual a aceleração. Né? V dV, derivada de V com relação à posição, é igual a aceleração. Tudo bem? Ora, mas é dito que
é dito que a aceleração é a função de v, né? Então, eu posso pegar esse carinha aqui, ó, f de v, passar para o outro lado da igualdade e o x passa para cá, fica só dx, né? Entendeu? Então, a integral de dx é igual a integral de v dv sobre f de v. Né? A integral de dx é o delta x, e essa integral aqui vai depender muito do que é a função de v que eu estou trabalhando aqui. Você vai ter que substituir e verificar o resultado, tá bom? Mas a forma sempre vai ser essa. Vai depender da sua f de v. Para uma partícula em movimento retilíneo uniforme, e a aceleração é zero e a velocidade é constante, né? Isso aqui a gente já sabe. Ok? Casos particulares. Para uma partícula em movimento retilíneo uniformemente acelerado, a aceleração é constante, né? Então, a aceleração é constante, eu vou poder ter essas equações aqui, ó, V igual a VO mais AT, x0 mais VOT mais 1 meio de AT quadrado, e tenho também a equação de Torricelli, né, que é obtida, ok? V dV dx é igual a A, que é constante. Então, o A eu posso colocar para fora da integral e encontro aqui a integral de dx, que é nada mais, nada menos que delta x. E aí eu tenho a velha equação Torricelli que a gente já conhece de tantos anos. Para partículas que se movem ao longo da mesma linha, o tempo deve ser contado a partir do mesmo instante inicial. Tá? E os deslocamentos devem ser medidos em relação à mesma origem, no mesmo sentido. Então, imagine que você está analisando não uma partícula, mas um conjunto de partículas. Então, essa medição de posição tem que necessariamente ser feita com relação ao mesmo instante inicial e à mesma referência, para que eu consiga fazer alguma análise, né, entre as partículas. Se eu não respeitar isso, eu não consigo fazer qualquer análise, né? Porque eles vão estar em instantes diferentes, em referências diferentes, de tempo e de espaço. E aí eu não consigo analisar. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a partícula A e a partícula B. A partícula A está na posição XA e a partícula B está na posição XB. Né? Como XA e XB são posições em relação à mesma referência, eu posso encontrar a posição de xb, de p, né, como uma função da posição A e a posição de B em relação a A. Então, xb é igual a xa mais xb em relação a A. Né? Já está mostrando aqui. Essa mesma ideia você pode fazer uma extensão a um vetor no plano ou um vetor tridimensional, tá? Que dá a posição dessas partículas aqui. A gente vai poder usar esse mesmo entendimento na forma tridimensional. Entretanto, vai ser agora uma soma vetorial, né? Uma equação vetorial, que tem duas ou três componentes, certo? Mas a equação é a mesma. A velocidade também vai respeitar isso, ou seja, se eu tenho a velocidade de A e a velocidade de B em relação a A, eu tenho a velocidade de B. Tá? Da mesma forma, a aceleração. Ok? Aqui, a posição de três blocos, ó, A, B, C, isso aqui é igual a uma constante.
que é essa constante, professor? Eu vou aqui, ó, x. Por que eu estou pegando xa, 2 vezes xa? Porque imagina que eu tenha xa, vou usar aqui uma caneta. Ok? xa, eu tenho essa parcela aqui que é constante, vocês concordam? Que isso aqui é constante? Ou não? Né? Se esse bloco está subindo, está descendo, essa distânciazinha aqui é constante, porque é o que? É o alinhamento da polia, né? Essa polia é fixa, essa aqui também é fixa. Então, esse comprimento aqui sempre vai existir. Né? Tudo bem? Então, o XA, 2XA, o que é que vai ser o XA? É outro pedaço aqui que é constante. Então, o XA é isso daqui com isso aqui, mais a parcela que é variável. Tudo bem? Ora, então eu posso dizer que é 2 vezes XA. Como esse pedaço aqui não tem, ele é constante, eu posso afirmar isso daqui sem qualquer problema. Da mesma forma para B, tá? 2xB, eu tenho essa parcela aqui que é constante. Veja que o B, eu estou medindo aqui da referência. Tudo bem? E aqui, xC, que também tem uma parcela que é constante. Tá certo? Então, se eu fizer o somatório desses pedaços aqui, variáveis e constantes, isso vai dar igual a quê? Vai dar uma constante, que é o quê? Com o próprio comprimento da corda, que é inextensível. Entenderam? E aí, se eu pegar uma constante que está desse lado e passar para o lado de cá, vai ser uma constante também. Então, pouco importa. O que vai importar para a gente vai ser aquilo que está variando, que são as variáveis. Tudo bem? Não importa para mim se parte do XA é constante. Né? Ou esse cara aqui, ó, não tem essa corda aqui, esse pedaço. Eu chamo de 2 vezes XA, ó. Né? 2 vezes XA mais 2 vezes XB mais XC. Isso é igual a uma constante. E eu não estou preocupado quem é essa constante. Eu estou preocupado em estabelecer uma equação algébrica que relaciona a posição de A, a posição de B e a posição de C. Algum questionamento sobre isso aqui? Posso continuar? Pode. Professor, falaram no É por chat. conta do pontinho, tá, pessoal? É bem pequenininho. Deixa eu trocar aqui. Ó, agora tem um ponto, né? Antes era a caneta, que é pequena. Ok, ó. E tem também esse pedaço aqui, ó, que é constante, porque é um pedaço da corda que está em cima aqui da circunferência da polia. Então, esse pedaço é constante. Entenderam? Então, se for para estabelecer uma relação das posições, eu consigo estabelecer esse cara aqui, ó, essa 2 vezes XA, né? Veja que eu não tenho esse pedaço aqui, né? Eu tenho esse daqui com isso, que é variável, ok? Mas isso aqui eu teria os 2 vezes XA, né?
Só que é como se eu tivesse pegado esse pedacinho aqui, né? E jogado para o outro lado da igualdade. Já que ele é constante, somando conta constante, vai ficar constante. Então, não tem muito problema. Já nesse daqui, ó, é 2 vezes XB, né? Então, XB até aqui em cima, né? Pedaço da corda. Para fazer o XB, né? Então, e outra coisa, eu não estou indo até a polia, que é comprimento variável. Eu estou indo até o ponto B, o bloco mesmo. Certo? Uma forma mais simples de pensar nisso é pensar da seguinte forma. Se na massa A, né, no partícula A, tem 2 cordas, né, eu tenho que pegar a posição dela e multiplicar por 2. Massa B tem 2 cordas, né, chegando nele, eu vou multiplicar por 2. E na massa C, tem apenas uma corda. Né? Isso é igual a uma constante. Tá? Veja que eles estão todos no mesmo lado da referência, que é esse cara aqui. Se a referência mudar, né, você vai ter que mudar o sinal. Né? Por exemplo, se tiver uma massa aqui em cima, ok? Você vai ter que utilizar essa outra referência. Aliás, usar essa referência, só que o sinal vai mudar porque ele está acima. Ou de baixo vai ser negativo, né? E o de cima positivo. Tá certo? Veja que eles estão todos para o mesmo lado, então por isso que todos os sinais são positivos. E aí, gente, eu posso derivar nessa equaçãozinha e tenho a relação entre as velocidades e, derivando mais uma vez, com relação às acelerações. Né? Como trata-se de uma constante, quando eu derivar com relação ao tempo, vai ser igual a zero. Né? Então, se eu souber a velocidade de 2 partículas, eu sei a velocidade da terceira. Ok? Se eu souber a aceleração de 2, eu sei da outra. Bom, agora a gente vai para um outro caminho, que é a análise de movimento curvilíneo, tá? Então, eu tenho aqui agora um espaço tridimensional, tá? E a partícula se desloca ao longo dessa curva, né? Ela vai de um ponto P', entre P', sob a trajetória, né? Você tem um comprimento ΔS, né? ΔS é o comprimento da curva entre P e P', tudo bem? Na posição P, eu tenho um vetor posição, que dá, né, x, y, z, a posição no ponto P. Em P', eu vou ter agora um vetor R', né, que dá a posição, de novo, em x, y e z. Né? E, portanto, né, entre esses dois pontos, né, P', a minha trajetória vai ter uma variação, né, o deslocamento tem uma variação, porque eu tenho esses dois vetores de posição. Se eu tenho uma variação desses vetores, vai ser o ΔR, né, que é R mais ΔR, eu chego no R', que é o final. Tudo bem? Se eu tiver R', né, tiver R' e quero saber quem é R, eu vou ter R' menos ΔR, vai ser o nosso R. Então, o vetor posição de uma partícula em um dado instante t é definido como um vetor que une a origem de um sistema de referência fixo à posição ocupada pela partícula. Então, o vetor posição, ele necessariamente tem a sua origem, né, tem a sua cauda, né, presa à origem do sistema de coordenadas. Né? E a ponta do vetor vai estar ligada à posição P, né, que eu quero marcar.
Se eu modificar, né? Se eu modificar o sistema de coordenadas e eu quiser saber a posição dessa partícula em relação a esse outro sistema de coordenadas, o vetor posição vai ser outro vetor, não é o mesmo. Tá? Tudo bem? Ele vai ser diferente. Posso ter também mudança de orientação, certo? Vai ser um outro vetor. Apesar da partícula não mudar. Se o mesmo ponto P, se a mesma trajetória, a representação vetorial muda, certo? Porque eu vou ter outros componentes. Bom, agora eu vou calcular a velocidade, tá certo? Vai ser um vetor, né, na trajetória curvilínea, dada pela variação do vetor posição, né, dividido por o tempo, a variação de tempo, e fazendo no limite com que o ΔT tenda a zero. E nesse caso, eu tenho dr e dt, a derivada do vetor r, que é um vetor posição, em relação ao tempo. Tá? Então, esse é o vetor velocidade instantânea. Em cada instante, eu tenho uma velocidade diferente, né, por conta de eu ter uma trajetória curvilínea. Tá? Não obstante, eu também tenho uma outra característica importante, que é a intensidade do vetor v é igual a um limite, né, de ΔT tendendo a zero, de ΔS, que é o comprimento de arco, né, comprimento deslocado, vou voltar aqui, esse comprimento aqui, ó, ΔS, dividido por ΔT. E aí, no limite, a gente tem a intensidade do vetor velocidade. E a gente vai chamar isso de velocidade escalar. Tá certo? No limite, olha, no limite, V, né? V é tangente à trajetória. E a intensidade dele, o comprimento desse vetor, é igual a ΔS ds dt. O quanto de trajetória, né? O comprimento de trajetória, ele faz por unidade de tempo. Lembrando que isso muda em cada posição ao longo da trajetória. Então, aqui, os problemas resolvidos, eu peço para vocês fazerem, certo? 1.1, 11.1, 11.2. Tá? Para vocês resolverem. Eu vou fazer, não. Vou fazer um último, isso daqui. Bom, o mecanismo de freio usado para reduzir o recuo em certos tipos de armas consiste em um pistão preso ao cano que se move em um cilindro fixo, cheio de óleo. Quando o cano recua, né, o tubo recua com velocidade V0, o pistão se move e o óleo é forçado através de orifícios. Está vendo aqui, ó? O óleo é forçado através desses orifícios aqui. Em seu interior, causando uma desaceleração do pistão, tá? E do cano. Há uma taxa proporcional à velocidade de ambos. Então, a aceleração, nesse caso, é igual a menos kv, é dada por essa expressão aqui, tá? Sempre vai ser contrária ao deslocamento, porque ela é negativa, né? Determine v de t, x de t e v de x, né? Velocidade como função da posição. Ora,
A, eu sei que é dv dt, para encontrar a velocidade, basta integrar, né, ambos os lados. A outra, v como função de t é igual a dx dt, para encontrar x de t, a gente integra e encontra x de t. E a aceleração, como função, aliás, a velocidade como função da posição é encontrada a partir dessa equação e de uma mudança de variável, né? Mudança de isso. Você vai ter a aceleração é igual a v dv dx. Eu pego esses termos aqui, coloco aqui para baixo, vai cancelar v com v, e aí você vai ter a nossa velocidade como função da posição. Então, vamos lá, vamos encontrar agora a velocidade como função do tempo. Então, eu sei que a aceleração é dv dt, e isso é igual a menos kv. Tá? E aí, eu vou só integrar. Trago o v aqui para baixo, ó, e o dt para esse lado. O k é constante, menos é constante, né? E resolvo a integral. Ora, nesse lado aqui, eu tenho ln de v. Né? Se eu substituir v de t e v zero, vai dar ln de v de t sobre v zero. Né? Porque vai ficar ln de v de t menos ln de v zero. Ora, quando isso acontece, eu posso pegar, e a partir das identidades logarítmicas, eu consigo reescrever como sendo ln de v de t dividido por v zero. E a integral de dt é t, né? E o intervalo vai ser de 0 até t. Né? Aplicando as identidades trigonométricas, aliás, a exponencial em ambos os lados, eu tenho v de t sobre v zero, e esse v zero passa para cá, ó, e aqui eu tenho a exponencial de menos kt. Então, ele parte de uma velocidade inicial, né, e tende a ir para zero. É uma desaceleração exponencial. Ele decai exponencialmente a velocidade. E aqui a gente tem ó, a velocidade, a posição, né, como função do tempo. Então, eu sei que v de t é dx dt, e v de t é v zero exponencial de menos kt. E agora, eu sei que v de t é dx dt, coloco o dt para cá, né, integro ambos os lados, eu vou ter, ele parte de zero, né, parte da origem, e vai até x de t. Portanto, a integral de dx é x, substituindo x de t vai ficar x de t, isso é igual a v zero, né, que é constante, tudo bem? E aí, a integral da exponencial de menos kt dt. Ora, a integral da exponencial é a própria exponencial. Só que eu não estou com um argumento da exponencial como sendo t. Né? O argumento é menos kt. Então, eu tenho que multiplicar com menos 1 e dividir por k. Né? Então, a substituição simples na hora de fazer a integral. Rearranjando os termos, eu vou substituir, né, a integral, aliás, a exponencial de t, de exponencial, eu substituo esse t aqui, vai ficar menos kt, menos exponencial de zero, né, porque vai ter o zero aqui. E, portanto, vai ser 1. Como é negativo, eu mudo a ordem dos termos. Fica VO, K,
Né? Então, ele vai para uma posição aqui, ó, que é VO dividido por K. Certo? É até experimentalmente é interessante saber isso, porque se eu quiser saber qual é a velocidade inicial com que o movimento se inicia, basta saber quem é K, né? Ou mesmo saber quem é V0, e aí eu sei quem vai ser K, né? Que é essa constante, né? Que vai ser função das propriedades do fluido, da geometria dos furos, né? No pistão. Então, tudo isso está contemplado aqui para a gente definir quem é esse K. E fazendo o experimento, medindo qual é a velocidade inicial, sabendo qual é a distância, né? E aí a gente vai conseguir saber quem é K. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Deixa eu ler aqui para vocês. Professor, você pode explicar essa observação? 2 graus de liberdade. Show. Voltar aqui. Deixa eu saber onde é isso. Onde é, meu caro? Tá, o exemplo das políticas. Vamos lá. Aqui, né? Bom, de onde vem isso, né? Qual é a definição de grau de liberdade? Grau de liberdade são um número de variáveis ou de parâmetros que eu preciso definir, né, para que eu saiba a configuração do sistema. Né? Nesse caso aqui, se eu souber a posição de duas massas, eu sei da terceira. Entende? Então, como eu tenho que sempre saber ou A e C, ou B e C, ou C e A, eu consigo saber a posição de B, eu digo que o sistema tem 2 graus de liberdade. Entendeu? Se eu tivesse mais uma outra equação, né, relacionando, por exemplo, esses caras aqui, eu teria mais um único grau de liberdade, né? Porque eu tenho duas equações para relacionar esses caras. Beleza. Então, você procurou a ideia. Vamos lá. E no caso aqui, ficou tudo tranquilinho? Essas integrações aqui? Beleza. Agora, para a gente saber a velocidade como função da posição, eu preciso reescrever aqui meu problema, né? Eu sei que a aceleração é igual a v dv dx e que a aceleração é menos kv, né? Eu quero achar v como função de x, certo? Aí eu trago esse v aqui para cá e o dx vem para o outro lado. Ó, fiz só substituição, tá vendo? E faço aquilo que acabei de dizer. Dx vem para cá, v, esse v aqui cancela com esse v aqui. Então, fica dv igual a menos k dx. Tudo bem? Integro, né? Aqui vai dar variação de dv, variação de v, que é v menos v0.
que é igual a menos kx. Tá? Então, quando a posição é zero, a velocidade é igual a quem? A v0. Tá aqui, ó. Quando a velocidade é zero, o x é igual a quem? A v0 dividido por k. Tá? Aparece aqui. Então, essa reta que a gente apresenta aqui, ó, é essa equação. V igual a V0 menos Kx. Tá? E você poderia ter um prolongamento, né? Poderia ter aqui embaixo. Certo? Contudo, o seu modelo físico não seria atendido. Então, alguém sabe me dizer por quê? Eu não posso ter uma velocidade negativa. Alguém saberia dizer por quê? Que não faz sentido para a gente? A gente tem que olhar por que eu não continuo aqui com a curva. Porque matematicamente posso, né? Se eu colocar um x maior do que isso aqui, eu teria uma velocidade negativa. Mas por que eu não posso? Fisicamente falando. Vamos olhar aqui para o nosso modelo, né? Então, eu tenho uma força, né, aplicada devido ao recuo de uma arma, e, nesse caso, eu vou ter uma velocidade inicial. Essa velocidade vai até a velocidade zero. É isso? O que eu estou dizendo é, será que é possível eu reduzir a velocidade até zero e chegar num instante, esse cara começa a ser, a voltar numa posição contrária ao movimento inicial? Então, fisicamente isso não é possível. Né? Teria que ter uma, uma pressão, uma energia entrando aqui no sistema, fazendo com que eu tivesse essa força contrária a mover o nosso pistão. Não, não é o que ocorre. O que ocorre é simplesmente a resistência ao movimento. Quando a velocidade é nula, eu não tenho mais resistência ao movimento. E, portanto, a velocidade não pode ser negativa. Ela não pode ser no outro sentido. Tudo bem? Isso antecede um pouco a explicação do movimento, né? Eu falei que a gente não vai, no primeiro momento, vai olhar para a explicação do fenômeno físico, mas pode ser que seja uma dúvida de vocês e eu já antecipo. Bom, vamos ver aqui os outros exemplos, tá? A gente tem um tempo aqui. Qual é o exemplo? Uma bola é arremessada para cima com velocidade vertical de 100 metros por segundo, de uma janela localizada a 20 metros acima do Sol. Então, está aqui, ó, a 20 metros. Eu arremesso ela para cima com 10 metros por segundo. E eu tenho uma aceleração para baixo, né, a aceleração da gravidade de menos 9,81. Aí ele diz para determine a velocidade e a elevação da bola acima do solo para qualquer instante t. Eu quero saber a velocidade e a posição da bola em qualquer instante. A altura máxima da bola, né? A que altura ela vai chegar e em que instante ela vai chegar. O instante em que a bola vai atingir o solo e a velocidade
que ela vai conseguir atingir o solo. Tudo bem? Ó, integramos a aceleração duas vezes para encontrar v de t e y de t, e aí a gente, nessas integrações, nós vamos colocar as condições de contorno, né? A posição inicial, a velocidade inicial. E aí eu tenho como saber a velocidade, a aceleração e a elevação, né? Ou seja, a posição da bola acima do solo. Determinamos o valor de t para o qual a velocidade se iguala a zero. Então, na equação da velocidade, eu vou dizer que a velocidade é igual a zero e acho o valor de t nessa condição de velocidade nula. E aí a gente calcula, nesse instante, calcula-se a altitude correspondente. Determinamos o valor de t para o qual a elevação se iguala a zero. E o instante que a bola atinge o Sol. Aí eu substituo esse instante na equação da velocidade. Então vamos lá. Ora, eu sei que a aceleração é menos 9,81. Beleza? Então, dv, pego dv, dt. Esse cara aqui, 9,81, eu posso colocar aqui para fora, né? Integro, vai dar apenas t. Por quê? Porque é de 0 a t. No instante inicial é zero. Então, eu tenho Vt menos V0. Olha, constante de integração. Qual foi o V0? 10. Então, passando para o outro lado, eu tenho que Vt é igual a 10 menos 9,81, que é a aceleração, vezes t. Então, essa é a equação da velocidade. A equação da elevação dy dt é igual a v, né? Que a gente acabou de encontrar. E vou integrar ambos os lados, o dt eu passo para o lado aqui dessa equação e faço a integração, né? Divido aos limites, eu vou ter y de t e y0, então tem a variação deles aqui, né? E desse lado eu tenho de 0 a t, né? Outros limites de integração. 10t menos 1 meio de 9,81 t ao quadrado. Ora, desenvolvendo, eu tenho que o y0 é de 20 metros, né? E, portanto, substituo na equação, eu tenho essas duas equações aqui, que me dão a velocidade e a posição como função do tempo. Tudo bem? Ora, mas qual é o instante em que a velocidade é igual a zero? Para eu achar ponto máximo, né? O ponto que ele vai até o máximo y. Ou seja, isso ocorre quando a velocidade for nula. Ele vai diminuindo, né? Eu tenho uma velocidade de 10 metros por segundo e tenho uma aceleração de menos 9,81. Então, 1 segundo e alguma coisa, ele vai demorar até chegar, né, até reduzir a velocidade a zero, porque ele está com 10. E quando ele chega nisso, a velocidade é nula e eu quero saber qual é o instante. Vou saber aqui, ó. Qual é esse instante? Dá 1,019. Esse é o instante em que a velocidade é nula. Aí eu substituo esse instante na minha equação de deslocamento. E, portanto, acho qual é a altura máxima que ela vai chegar com relação ao solo, que é 25,1 metros. Ok? Bom, outra pergunta que ele diz é: determine o valor de t para o qual a elevação da partícula se iguala a zero, ou seja, quer saber o instante em que a bola toca o solo, né? Então, quando o y for igual a zero, aí eu vou ter uma equação de segundo grau, resolvo usando Bhaskara e tenho duas raízes.
menos 1,243, que não se aplica, porque é um valor negativo de tempo, e matematicamente é uma raiz, né, da equação, entretanto, fisicamente não faz sentido falarmos de tempo menor do que zero. E temos outro valor de 3,28 segundos, ok? Esse é um instante de tempo em que ele vai tocar o chão, entre que o y é igual a zero. Aí eu pego esse instante e substituo na equação da velocidade. A gente encontrar qual é a velocidade com que ele vai tocar o solo. Mudou o sinal porque agora ele está descendo, né? Então é menos 22,2 metros por segundo. Tá? Então, daí o resultado que a gente encontrou. Certo? Então, eu peço para vocês resolverem esses exercícios. Ah, agora, só para concluirmos, eu vou apresentar a lista de exercícios, tá certo? Para vocês fazerem a respeito à aula de hoje. Então, vocês já podem anotar, são esses aqui, ó. Onze ponto um. Vou colocar aqui no chat, que aí vocês copiam aí para uma bloco de notas ou alguma coisa assim, certo?